Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Os super-heróis sempre fizeram sucesso, mas nos últimos anos parece que o mundo teve um tipo de overdose de heróis. São vários filmes como Homem de Ferro, Os Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Batman e por aí vai. O fato é que os heróis sempre estiveram presentes nas histórias, nos inspirando e nos fascinando com seus superpoderes. Mas e quando uma pessoa leva essa coisa de herói muito a sério? O fisiculturista finlandês Jari Mentula tinha tudo para ser o coisa do Quarteto Fantástico da vida real. Ele não possui apenas músculos, mas até sua pele é praticamente idêntica ao personagem da ficção, principalmente quando está fazendo força. Brincadeiras à parte, existem muitas pessoas ao redor do mundo que simplesmente escolheram fazer justiça com as próprias mãos, escolhendo uma fantasia e tentando resolver os problemas do lugar onde moram. Por exemplo, se você é fã do Homem-Aranha, provavelmente vai gostar de conhecer o Vigilante Spider, ou Vigilante Aranha, traduzido para o português. Diferente do personagem da ficção, ele não foi mordido por uma aranha e nem sai por aí pulando de prédio em prédio. Na verdade, esse herói da vida real trabalha em San Diego, na Califórnia, e faz parte de um time de pessoas chamado Real Life Superhero Project, que se dizem super-heróis e ajudam a cuidar da cidade. Em vez de lutar contra bandidos, ele usa sua voz para tentar colocar ordem em San Diego. Ele chama a atenção de pessoas que estão fazendo coisas erradas, impede crimes como pichação e coisas do tipo. Para ele, a violência só deve ser usada em último recurso e, claro, com moderação. O Vigilante Spider também acha que é importante conversar com os mais jovens sobre o que eles podem fazer de bom para a comunidade. Até porque, qual adolescente não gostaria de ser aconselhado por um super-herói? Ainda em San Diego, há um homem chamado Clark Stark, que de dia ele trabalha como segurança, mas à noite se transforma no grande e temido Mr. Extreme. Seu interesse por super-heróis começou nos anos 70, quando patrulhava pelas ruas de Nova York com um grupo chamado Anjos da Guarda. O Mr. Extreme já revelou em entrevistas que teve uma infância muito conturbada e que no começo dos anos 2000 decidiu ajudar outras pessoas, se tornando um vigilante mascarado. Além disso, ele também fundou a Liga da Justiça Extreme, em que os membros treinam artes marciais e escalada e até técnicas de primeiros socorros realizados por policiais. A Liga da Justiça Extreme não apenas patrulha as ruas para manter as pessoas seguras, mas também trabalha nas comunidades mais carentes, criando programas sociais, participando de ações envolvendo moradores de rua e ajudando instituições de caridade. O Mr. Extreme e seus amigos podem não ter as habilidades ou poderes dos heróis, mas são tão úteis quanto os personagens na ficção. Já na cidade de Seattle, existe um herói chamado Phoenix Jones. Ele afirma ser o primeiro super-herói fantasiado da vida real a sair pelas ruas para lutar contra o crime. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos, mas certamente ele é um dos heróis da vida real mais populares de todos. Assim como qualquer personagem da ficção precisa de ajuda, com Phoenix Jones não é diferente. Ele fundou o Rain City Superhero Movement para ajudar a proteger os cidadãos de Seattle, patrulhando, vigiando e alertando as autoridades sobre algo suspeito. Em 2015, Phoenix Jones presenciou um crime em que um ladrão ameaçou um homem com uma arma. Assim como nos quadrinhos, ele entrou em ação, arrancou a arma das mãos do homem e o encurralou até que a polícia chegasse. Sabe o que é mais engraçado? Curiosamente, Phoenix Jones era casado com uma super-heroína, Purple Rain. Fazia parte da Rain City Superhero Movement e tinha como objetivo tentar combater o crime em Seattle. Uma vez, ela e seu marido evitaram que ladrões que se passavam por policiais roubassem um cego que andava pela rua. Purple Rain
e seus companheiros tiveram experiência militar e sempre carregavam cacetetes ou tasers. Diferente dos heróis de verdade, como Batman ou Mulher Maravilha, o foco do grupo nunca foi pegar os criminosos, mas primeiro saber se a vítima estava bem, para só depois tentar fazer algo contra o bandido. Infelizmente, em novembro de 2013, Purple Rain fez uma postagem em seu perfil do Facebook para comunicar que tinha terminado seu relacionamento com Phoenix Jones e não fazia mais parte do movimento Rain City Superhero. Porém, ela também prometeu que continuaria com seus esforços para tentar combater o crime. A Austrália também está repleta de pessoas que se dizem ser super-heróis. O Black Rat, por exemplo, vive em Sydney e faz questão de manter a ordem nas ruas durante a noite. Apesar de seu codinome não ser muito bom, ele já teve excelentes atuações como super-herói. Como interromper pelo menos 2 casos de violência doméstica em que ambos os agressores foram presos e impedir uma casa de ser invadida por um ladrão. Embora ele possa não ter as habilidades do Batman ou a tecnologia do Homem de Ferro, o Black Rat tem inúmeras habilidades de autodefesa. Além disso, seu traje é feito de cota de malha, uma espécie de entrelaçamentos de pequenas argolas de metal e de outro material extremamente forte, que permite que ele não seja ferido por alguns tipos de armas. Segundo o super-herói da vida real, sua roupa é forte o suficiente para aguentar ataques de objetos cortantes e pontiagudos, o que significa que ele não corre o risco de ser esfaqueado e sangrar até a morte enquanto tenta derrotar um criminoso. E se existe um Capitão América, é certo que também existiria um Capitão Austrália, usando luvas de jardinagem e uma roupa pra lá de engraçada. O Capitão Austrália está travando uma guerra contra o crime na cidade de Brisbane. Em sua vida diurna, ele é dono de casa e pai de 2 filhos. Mas na parte da noite, o desejo de limpar as ruas da sua cidade o leva a colocar a fantasia improvisada e patrulhar pelos bairros mais violentos. O Capitão Austrália tem uma abordagem preventiva ao crime, pois para ele, a sua presença impedirá que a maioria dos bandidos em potencial cometam os seus delitos. E acreditem, de vez em quando, essa tática funciona. Ele afirma ter impedido um estupro quando pegou 2 homens tentando abusar de uma mulher bêbada. Assustados, os 2 criminosos saíram correndo e, felizmente, a vida da vítima foi salva. Por fim, eu quero falar de 2 grupos de super-heroínas da Índia, que são formados por mulheres que fazem justiça com as próprias mãos. Na cidade de Lucknow, existe um grupo de adolescentes que se uniu para lutar contra a agressão sexual. Elas usam roupas nas cores vermelho e preto, o que lhes deu o apelido de The Red Brigade, ou Brigada Vermelha, na tradução para o português. Essas mulheres patrulham as ruas para proteger as meninas e mulheres da violência sexual. Se virem algum homem tentando machucar alguém, elas impedem o ato e, em alguns casos, até batem no agressor para salvar a vítima. A ideia do grupo veio de uma professora que estava furiosa porque uma de suas alunas estava sendo abusada por seu tio. Pouco depois de descobrir o que estava acontecendo, um homem tentou abusar da professora. Ela foi capaz de lutar contra o agressor, mas a polícia não o prendeu. A professora, então, decidiu criar a Brigada Vermelha, que é composta por mulheres que sofreram algum tipo de agressão sexual. Todas elas treinaram artes marciais caso um dia precisem se defender de algum estuprador. O outro grupo se chama Gulab Gang, ou a Gangue Rosa. Esse grupo foi fundado por Sampath Paldev, depois que ela deixou seu emprego como funcionária da saúde do governo. Essas mulheres se vestem de rosa, moram na cidade de Banda, na Índia, e não têm medo de dar uma boa surra em políticos corruptos ou homens que ousam machucar mulheres ou pessoas mais carentes. Sampath também faz de tudo para mudar a sociedade da aldeia em que vive. Lá é comum o fato das meninas se casarem muito cedo e, em alguns casos, com homens bem mais velhos. Para Sampath, as mulheres da aldeia deveriam ser independentes e estudarem para só depois pensarem em casamento e coisas do tipo. Alguns dos atos do grupo envolvem agredir homens que abandonaram ou espancaram suas esposas e expor a corrupção na distribuição de comida aos pobres. Porém, às vezes,
elas acabam passando dos limites. Certa vez, o grupo invadiu uma delegacia de polícia e perseguiu um policial que prendeu um homem influente acusado de estupro porque o policial se recusou a registrar o caso. Sabe aquele ditado que diz que nem todo herói usa capa? Pois é. Eu tenho certeza que esse ditado fará muito sentido para você depois de ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Um abraço e até breve. Tchau!